Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotaz, sou professor associado na Universidade de Kyoto e hoje estou acompanhado do meu amigo e colega, o analista de relações internacionais, Lasha Kazaradze. Lasha, bem-vindo de volta ao canal. Obrigado. É bom estar de volta, Pascal. É ótimo tê-lo aqui novamente. Lasha, muita coisa está acontecendo agora em e ao redor da Geórgia, e você é a pessoa certa para falar sobre isso. Vamos talvez começar com algo que mais me surpreendeu. Ontem mesmo, foi você quem me informou. Uma das maiores emissoras de TV privada da Geórgia, a Imedi TV, acabou de ser sancionada pelo Reino Unido. Você pode me atualizar sobre isso e também explicar aos nossos espectadores fora da Geórgia o que é a Imedi TV e qual é a sua importância no país? Com certeza. Este é mais um evento bizarro, na sequência de muitos outros eventos estranhos que aconteceram na Geórgia nos últimos anos e meses. A Imedi TV é a maior rede de transmissão. Para o público ocidental, acho que CNN ou Fox News vem à mente como comparação, só para dar uma noção de escala. Mas para um país pequeno como a Geórgia, é a rede de mídia mais popular e abrangente. E justamente nesta manhã ouvi, assim como todos os meus colegas, Esbengaraidestengchared Bitsrenuinu, Eligasra, Austuvk Steva Provocans. Provoking. Just think about what they said. They were paraphrasing, of course, but they were Pense bem no que eles disseram. Eles estavam parafraseando, é claro, mas afirmando que a Imedi TV estava provocando ou incitando mais conflito na Ucrânia. Como se a Imedi TV tivesse algo a ver com o conflito na Ucrânia, ou que o tivesse causado, ou de alguma forma o tivesse piorado ao dizer que basicamente a Geórgia havia feito a escolha certa ao não se envolver, ao não abrir uma segunda frente, ou de uma forma ou de outra, fornecer apoio militar à Ucrânia. Porque entendia que fazer isso seria uma questão existencial. Representaria uma ameaça existencial para a Geórgia. It would present an existential threat for Georgia. That's basically the narrative that Basicamente, essa é a narrativa que, você sabe, a Imedi TV e sua equipe editorial mantiveram o tempo todo, desde o início da guerra. O que, em circunstâncias normais, dentro de uma condição psicológica coletiva normal de um Estado, não deveria ser um choque ou algo tão inaceitável a ponto de justificar sanções contra uma grande emissora de TV em um Estado soberano. Então, dá para ver esse tipo de coisa que todos nós conhecemos como fascismo liberal. Eu não sei como chamar de outra forma. Em outras palavras, se você não repete a propaganda deles, então você não tem direito de falar. E eles chamam isso de liberalismo, chamam isso de democracia, chamam isso de promoção de direitos. Mas se você inverter a situação, se você ouvir, por exemplo, as emissoras de televisão da oposição, que continuam glorificando algumas das antigas estrelas neoconservadoras, ou figuras famosas ou infames como Tori Nuland, por exemplo, sendo tratada como uma heroína, uma exportadora de democracia, essa mulher corajosa distribuindo sanduíches no meio do Maidan em 2014, isso é permitido. Propagar essas mesmas pessoas e sustentar a reputação de indivíduos conhecidos por serem neoconservadores, conhecidos por terem um ódio visceral da Rússia e basicamente reconhecidos como uma das causas ou provocadores desta guerra, glorificá-los e defendê-los publicamente e na esfera midiática, isso é aceitável. Mas qualquer um que diga o contrário e diga, espere um minuto. Veja bem, nós reconhecemos o que, digamos, o establishment neocon sob Bush estava tentando fazer, mas isso não deu certo. Então vamos dar um passo atrás e pensar duas vezes antes de embarcar nessa onda de amaldiçoar a Rússia ou continuar permitindo que a Geórgia se torne esse ariete contra a Rússia. Não, isso é inaceitável. Isso é considerado propaganda pró-Rússia. Ou seja, resumindo, a única hora em que essas pessoas ficarão satisfeitas é se você se sacrificar pela ideologia delas e pelo ódio visceral que tem da Rússia, certo?
Sim, e novamente, a Imini TV tem um posicionamento claro, na minha opinião, ou pelo que ouvi de você, já que eu mesmo não falo georgiano. Mas ela tem um posicionamento claro em relação à guerra na Ucrânia, à política local e assim por diante. Mas a maioria das emissoras de TV tem, e a maioria dos jornais também. Quero dizer, nós sabemos o que esperar de artigos do The New York Times e sabemos o que esperar de artigos de outros veículos, certo? Ter uma inclinação política é normal. Então a alegação de que algo é propaganda é, na verdade, mais uma admissão de que uma forma de enxergar as relações internacionais ou a política é algo que você aprova e a outra é algo que você não aprova. Mas o fato de estarmos agora em um mundo onde o Ocidente livre e liberal, está começando a sancionar veículos de imprensa a torto e a direito, é na verdade uma admissão de que algo deu muito errado. Jacques Baude, meu conterrâneo, que agora está sancionado na União Europeia, vive apontando que durante a Guerra Fria, no Ocidente, na Europa, era possível comprar o Pravda. Minha mãe, que trabalhava em quiosques de estação em várias cidades da Suíça, dizia: sim, nós vendíamos o Pravda nos anos 70 e 80. Vendíamos mesmo. Era bem popular. E ninguém cogitava sancionar o Pravda por estar espalhando propaganda soviética, o que de fato fazia. Mas isso não importava. Agora, de repente, importa. Você tem alguma opinião sobre isso? E poderia talvez nos contar um pouco sobre como posicionar a Imini TV em termos de sua orientação política? Com certeza. Então vou desenvolver o que você acabou de dizer. Basicamente, a IMED TV não é mais propagandística do que o que vemos aqui na Fox News, CNN ou MSNBC, por exemplo. Sabe, uma coisa é mentir descaradamente, fabricar verdades. E eu acho que nenhum estudante iniciante de jornalismo aprovaria isso, certo? Mas não é disso que estamos falando. Estamos falando de ter uma certa direção, uma certa narrativa dentro da filosofia editorial e de transmissão da IMED TV que apoia uma posição específica. Se houver outra emissora de televisão que se opõe a essa posição, por favor, apresente seu ponto de vista, certo? Que esse espaço midiático seja uma troca livre de ideias, por assim dizer. Sort of a free space, exchange of ideas, if you will, right? Remember, this is what they encourage, right, from the European Union. Lembre-se, é isso que eles incentivam, certo? Da União Europeia e de Washington. Promover diferenças de opinião e pensamento crítico. Bem, o que a IMED TV tem feito é basicamente argumentar que a adesão cega à propaganda ocidental. E antes de tudo, ela definiu como propaganda, o que acabou se confirmando, como todos sabemos, no Ocidente coletivo, causará mais mal do que bem à Geórgia. E veja, a IMED TV, mesmo que tenha tido alguns jornalistas problemáticos, algumas maçãs podres, como em qualquer organização, talvez você nem saiba quem são essas pessoas. No geral, a IMED TV tem feito um bom trabalho ao retratar o espectro e os perigos que a política georgiana enfrenta, tanto internamente quanto externamente. E informou as pessoas dessa forma. Sabe, aqueles que ouvem, não sei as estatísticas exatas, mas cerca de metade do país assiste à IMED TV. E agora estão dizendo a eles que não podem divulgar suas opiniões publicamente, ou as informações baseadas em suas pesquisas. Então a pergunta simples passa a ser: o que dizemos à sociedade georgiana, ao segmento da sociedade que nos ouve? Bem, não nos importamos. Então imagine, não se trata apenas da IMED TV como uma corporação ou entidade empresarial, ou mesmo como uma suposta organização de propaganda, mas, mais importante, o que você diz ao povo. Basicamente, há uma potência estrangeira proibindo uma das maiores emissoras de televisão de informar sua própria população. É disso que se trata. E eu, como alguém que observa isso e analisa o que a IMED TV tem feito, e como transmite suas notícias e análises, realmente não vejo nada que justifique pânico ou qualquer tipo de prática catastrófica na esfera midiática em que ela esteja envolvida. Basicamente, ela segue uma certa direção. Discorda da abordagem liberal internacionalista e liberal hegemônica. Discorda do apoio a regimes assassinos como o de Saakashvili.
porque foi o regime de Saakashvili, sob o pretexto de promover a democracia durante o governo de George W. Bush, que de fato invadiu fisicamente a IMED TV. Estamos falando do paradoxo e da contradição do século. Quero dizer, essas pessoas falam sobre democracia, liberdade de expressão e liberdade de imprensa, enquanto seus capangas, amparados por políticas oficiais, usam forças especiais para invadir seus escritórios. Então, é isso que a IMED TV basicamente tem combatido. Sabe, para mim, é só mais um exemplo de hipocrisia descarada. E eu só preciso destacar isso, Lasha, para te mostrar este aqui. Sabe, espero conseguir deixar um pouco maior. Vamos ver. Enfim, o que o Reino Unido promulgou em 2023, o Online Safety Act, só para dar um pouco de contexto sobre o mundo em que estamos entrando agora. Onde o Reino Unido, com esta disposição que vou te mostrar em seu código legal, está acusando a Geórgia de desinformação descarada. No Online Safety Act, o parágrafo 179 define as infrações de comunicação falsa. The Safety Act defines fails communication offenses. A person commits an offense if uma pessoa comete uma infração se enviar uma mensagem que contém informações que ela saiba serem falsas. No momento do envio, a pessoa tem a intenção de que a mensagem ou as informações nela contidas causem dano psicológico ou físico não trivial a um público provável e não tem uma justificativa razoável para enviar a mensagem. Isso constitui uma infração de comunicação no Reino Unido. Mas o que quero destacar é que o parágrafo seguinte, o 180, ou seja, você não pode mentir. O Reino Unido o pune se você mentir nas redes sociais ou na mídia em geral. Você não pode cometer uma infração de comunicação falsa. Mas o artigo 180, isenções da infração. Article 180, exemptions from the offense. A recognized news publisher cannot commit an offense under the section. Um veículo de imprensa reconhecido não pode cometer uma infração segundo o parágrafo 179, só para todo mundo ver. É como se o Reino Unido oficialmente permitisse que suas emissoras, a BBC, por exemplo, tivessem autorização oficial para mentir. Elas têm o aval do governo de Sua Majestade para cometer infrações de comunicação que todo o resto das pessoas não pode cometer. E sabe, se você é uma emissora oficial, então claro, vá em frente, pode fazer isso. Esse é o país, com esse tipo de regulamentação em seu código legal, que está sancionando uma emissora de TV estrangeira por cometer infrações. É simplesmente inacreditável. É uma hipocrisia além de qualquer limite. Mas Lasha. Mas também é muito orwelliano. Você percebeu como a linguagem é tão orwelliana? A maneira como eles escrevem, a maneira como dizem quem pode falar e quem não pode falar. Fico feliz que você tenha encontrado esse documento. Isso é bom. Sim, e é um documento importante. Esta é a Lei de Segurança Online. É assim que o Reino Unido pode abordar e processar pessoas legalmente, de acordo com seus códigos legais, certo? Então você pode ser punido por tudo isso. É bom saber que a BBC não pode ser punida. Bem, nenhum detentor de licença de radiodifusão pode ser punido por dizer algo que sabe ser falso. Sim, então vemos claramente que existem dois conjuntos de padrões, certo? Um conjunto se aplica a nós e aos oficiais, e a todos que têm uma licença concedida por nós, e outro conjunto se aplica a todo o resto. E nós, de um pedestal, dizemos a todos que tipo de pessoas ruins eles são. Enfim, há algo mais a acrescentar sobre a IMED TV, ou devemos passar para outra história, que é o Sr. Vance visitando a região, o Cáucaso, mas pulando a Geórgia. Correto. Bem, sobre a IMED TV, acho que já cobrimos praticamente tudo. É uma grande tragédia, na verdade, principalmente do mundo ocidental. Sabe, como já mencionamos muitas e muitas vezes antes, eles estão se tornando meio que vítimas do próprio fanatismo e ideologia. E é triste ver que isso está acontecendo no Ocidente. Como você mencionou sobre a Pravda e a mídia da era soviética, em que as pessoas tinham apenas 1 ou 2 canais, sabe? Entendia-se o que estava acontecendo. Mas quando o Ocidente chega, na era pós-Guerra Fria, e declara liberdade, prosperidade e direitos para todos, e agora nós meio que degeneramos em tais patologias, é realmente triste de ver.
Mas, em relação à IMED-TV, não há nada de exclusivamente horrível no que IMED-TV fez. About what IMED-TV has done, and it's basically, E basicamente, sabe, eu fiz negócios lá. Antes de tudo, preciso dizer isso como uma espécie de aviso, para que outros não me acusem de hipocrisia. Mas sabe, nós falávamos sobre todo tipo de problema em política externa e nas mudanças nos assuntos mundiais que você, eu e nossos colegas discutimos constantemente. Depois, transmitíamos isso para o público georgiano. E não havia nada de errado nisso. Trouxemos pessoas e convidados de altíssima qualidade, incluindo você, é claro. Quando começamos, acho que de modo geral, esses convidados maravilhosos e pessoas que gentilmente aceitaram participar do IMED ofereceram opiniões muito objetivas, bem pesquisadas e acadêmicas, e suas reputações são inabaláveis. Então é isso que o IMED tem feito, pelo que eu sei. Nosso colega Ian Proud, um ex-diplomata britânico, na verdade tem não sei se é um programa semanal ou não, mas ele também faz transmissões por lá. Então quero dizer, boas pessoas, muitas pessoas boas usavam a IMED, e você não precisa concordar com elas. Você pode discordar, pode achar que estão erradas e pode argumentar contra elas. E pode ir e transmitir isso em qualquer tipo de estação ou canal que quiser. Mas agora chegamos ao ponto triste em que o Ocidente não tenta mais competir por opiniões e afins, e simplesmente recorre a sanções e censura descaradas. É basicamente uma abordagem de censura. Embora neste caso, como não pode censurar diretamente na Geórgia, faz o que considera o próximo melhor passo. Tenta prejudicar essas instituições economicamente o máximo possível. Só mais um ponto sobre a IMED-TV. Eles basicamente estão igualando crítica, questionamento e qualquer discussão sobre a validade desta guerra, e especialmente sobre a posição da Geórgia. A Geórgia tem ajudado a Ucrânia no cenário internacional, apoiando sua soberania. Tem sido uma defensora incansável da soberania e da integridade territorial da Ucrânia. Mas a Geórgia declarou que, militarmente, não poderemos ajudar, porque seria suicídio. No momento em que você começa a entrar nesse território, eles equiparam isso a ser anti-Ucrânia. É assim que tudo isso se tornou propagandístico. Eles realmente não te dão o benefício da dúvida, e então você é automaticamente rotulado como pró-Rússia. Isso é triste. É triste, mas é o que é. Vamos falar sobre Vance. Então, por que ele pulou a Geórgia? Por que ele visitou todo mundo, menos a Geórgia? E vocês, ficaram satisfeitos? Bem, quando a notícia começou a se espalhar, causou um grande impacto, um impacto político, por assim dizer. Eu não achei que seria algum tipo de rejeição catastrófica à Geórgia, depois de 30 anos de parceria entre os Estados Unidos e a Geórgia. Certo? Nada nem perto disso. Você sabe, a política é muito sensível. E quando o vice-presidente dos Estados Unidos deixa de visitar a Geórgia, um dos países centrais do sul do Cáucaso, e vai, digamos, ao Azerbaijão, não que o Azerbaijão ou a Armênia sejam menos importantes, mas estou dizendo que tradicionalmente lembramos dos tempos em que George W. Bush foi a Tbilisi em 2005. Foi uma viagem histórica, que acabou abalando a ordem natural das coisas, a ponto de 2008 acontecer 3 anos depois. In 2008 followed, right? 3 years later. So, right. So, but nevertheless. Mesmo assim, a Geórgia era esse farol de liberdade, para repetir as palavras de George W. Bush, na região. Desde então, é claro, figuras da oposição, radicais, pró-Ocidente, por assim dizer, acusaram a Geórgia de virar as costas para o Ocidente coletivo. Mas claramente isso não tem nada a ver com isso. A Geórgia percebeu que esta é basicamente a era de destruição e colapso de mitos. Todo aquele tipo de propaganda neoliberal e neoconservadora estava desmoronando, e eles simplesmente precisavam salvar a própria pele e agir de forma mais pragmática em relação à Rússia. Certo, essa é a versão resumida. Mas, em relação à visita de Vance ao sul do Cáucaso, eis a ironia. A Geórgia está muito bem posicionada estrategicamente.
A Geórgia demonstrou nos bastidores paciência estratégica e, em grande medida, eu diria até confiança. Embora politicamente essa exclusão da Geórgia não tenha parecido boa, não dá para esconder esse fato. Acho que a longo prazo, a Geórgia está recuperando isso agora, de certo modo, porque, dada sua posição geopolítica, a Geórgia é indispensável. Não se pode abrir mão da Geórgia. É um estado indispensável no meio do sul do Cáucaso. Faz fronteira com o Mar Negro, que é a saída da costa do Mar Negro em direção à Europa. E agora, se vocês se lembram, meus bons colegas, do paradigma georgiano de paz, todo esse conceito, aí está a ironia da questão. Na minha opinião, a viagem de Vance trouxe de volta as teorias e conceitos que foram discutidos em Tbilisi com meus colegas. Os Estados Unidos estão finalmente começando a enxergar o sul do Cáucaso como um projeto geoeconômico, talvez sem relegar a geopolítica a um papel secundário, porque a geopolítica sempre estará presente, mas observando a região de forma mais transacional, certamente desprovida da arrogância liberal internacionalista, certo? Toda essa ideologia se foi. E agora todo o foco estratégico está em projetos geoeconômicos. Pode-se dizer que isso é uma espécie de cavalo de Troia, mais uma forma de contrabalançar a Rússia, se não algo pior. Também se trata de isolar o Irã por causa do corredor de Zangezur. Trata-se de fortalecer e aprofundar todo o mundo túrquico e de promover uma espécie de política do Azerbaijão apoiada por Israel, uma espécie de potência em relação à Turquia. Mas veja, acho que isso é um exagero. Sim, há um risco nisso, mas sempre contrapus esse argumento dizendo que a Rússia está no centro de tudo isso. Em sua compreensão tradicional da região, a Rússia jamais abrirá mão de seus interesses vitais de segurança nacional. Também sempre disse que a Geórgia e a região, desde o colapso da União Soviética, são conhecidas por projetos geoeconômicos aos quais a Rússia já consentiu no passado. Então veja, acho que vou deixar a questão dentro desses contornos, porque, bem, voltando à Geórgia, acredito que a Geórgia não perderá sua posição. Muito pelo contrário, embora a viagem, certo, o novo projeto de Trump, para o qual ele enviou Vance a Baku e Yerevan, possa sugerir o contrário. Então temos o Mar Cáspio. O mosaico não mudou muito. O corredor do meio, o corredor multimodal do meio, é uma das principais rotas de trânsito em que a Geórgia desempenha um papel importante. Esta é mais uma adição. Então Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, todos passam pelo Mar Cáspio e depois, via Geórgia, chegam ao Mar Negro e à Turquia, certo? Portanto, a Geórgia não está perdendo sua posição geopolítica, nem sua importância geoeconômica. A única coisa com que a Geórgia, na minha opinião, precisa se preocupar é com a própria economia. Falando internamente, o balanço comercial, o setor manufatureiro, eles precisam melhorar nisso, certo? Em outras palavras, sua própria base econômica e industrial. Mas quanto à ideia de que a Geórgia seria de alguma forma extraída, retirada de sua região histórica por causa da viagem ou do corredor de Zangezur, é exatamente o contrário. Na minha visão, trata-se de um projeto complementar. E Aliyev, o presidente do Azerbaijão, recentemente, há cerca de uma semana, em uma conferência de segurança, declarou abertamente que a Geórgia não apenas complementa esse projeto, mas também agradeceu aos funcionários de Tbilisi por colaborarem com Baku quando Baku transferiu sua primeira carga de mercadorias e produtos energéticos através da Armênia. Portanto, ele estava basicamente demonstrando apoio aberto ao papel da Geórgia na região. Então veja, em termos de infraestrutura geoeconômica básica, a Geórgia ocupa um papel central como estado de trânsito. E há bastante espaço para desenvolver isso também. Principalmente, é claro, o corredor do meio, também chamado de corredor transcaspiano. Portanto, acho que a Geórgia está bem em termos de estratégia e posicionamento de longo prazo na região.
Uma coisa que pode ser preocupante, porém, é como a Geórgia lida com o ambiente em mudança em relação aos Estados Unidos e à Europa. Na minha opinião, ela só precisa aprofundar suas relações diplomáticas com Washington. Posso estar errado quanto a isso, mas ela apenas precisa ser mais ativa e mais presente. Essa é a área em que a Geórgia poderia, eu diria, usar um pouco de ajuda. Mas fora isso, acho que Tbilisi demonstrou uma paciência considerável, uma paciência estratégica, e tenho quase certeza de que, no fim das contas, eles vão melhorar suas relações com Washington e as coisas voltarão ao normal. Não há nenhuma razão fundamental para que essa espécie de negligência de Washington em relação à Geórgia deva ocorrer. A Geórgia está preparada em questões socioculturais, geopolíticas e econômicas, e no que diz respeito à sua adesão geral aos valores ocidentais e à sua parceria com os Estados Unidos. Sim, e o curioso é que há todas essas acusações de que a Geórgia não estaria cooperando com o Ocidente, quando na verdade tem feito tudo o que pode para se integrar. Eles ainda desejam, é claro, ingressar na União Europeia. Mas eu só quero mostrar esta pequena imagem aqui para que todos entendam o que é esse novo projeto geoeconômico que os Estados Unidos lançaram oficialmente. Essa rota Trump para a paz e prosperidade. Eu não sei por que ele sempre precisa colocar o nome dele em cada projeto em que trabalha. Mas tudo bem, isso é só o narcisismo. O que estamos discutindo aqui é uma rota comercial que parte do Mar Cáspio, do Azerbaijão, e depois segue para a Armênia. Este pequeno trecho aqui é um enclave azeri, certo? Então está conectando o Azerbaijão com o próprio Azerbaijão. Mas no meio, há a Armênia. E todo o projeto, neste momento, ainda não está concluído. Deixe-me ver se consigo pre-infoque-me. Não aqui, talvez assim, não. Desculpe, aqui, assim. Essa pequena faixa aqui é território armênio, e segundo o projeto atual, que ainda não é lei na Armênia, ainda não foi ratificado, é apenas até agora uma carta de intenções. A ideia é ceder esse pequeno trecho de cerca de 50 quilômetros, se eu me lembro corretamente. 44 quilômetros, se não me engano. 44 quilômetros, bem na fronteira com o Irã, seriam arrendados aos Estados Unidos por 99 anos e basicamente se tornariam uma rota controlada por uma empresa militar contratada pelos Estados Unidos, localizada exatamente na fronteira com o Irã. A partir dali, ela levaria até o enclave, depois seguiria para a Turquia e de lá poderia chegar à Europa ou ao Mediterrâneo. Essa é a ideia dessa grande conexão do Cáspio com o restante da Europa. E claro, isso é extremamente problemático, porque fica na fronteira com o Irã e porque, de certa forma, cortaria o comércio norte-sul, certo? More or less north-south trade, right? It will be physically in the way of north-south. Ele ficará fisicamente no caminho do comércio norte-sul. Não que o Azerbaijão atualmente apoie muito o comércio russo-iraniano através de seu território, e não que não exista uma rota pelo Mar Cáspio para isso, mas será mais um projeto geoeconômico na região. Agora, a viagem de Vance estava exclusivamente ligada a esse assunto, tentando negociar com o Azerbaijão e a Armênia. Ou você percebeu que havia mais acontecendo nos bastidores da viagem de Vance? Certo. Bem, podemos levar isso um passo adiante. Além desse grande projeto geoeconômico, surge a questão geopolítica. Onde isso deixa a Armênia? Porque eu acho que o Azerbaijão está em uma posição muito mais forte, certo? O Azerbaijão é muito mais aliado da Turquia, de Israel e assim por diante. A Armênia, e é aqui que entra o que mencionei sobre a espécie de paciência estratégica da Geórgia, acaba se mostrando útil, porque a Armênia se lançou nisso de cabeça. Ela perdeu seu território, certo? Vamos ser honestos sobre o que aconteceu na Segunda Guerra de Karabakh. O Azerbaijão venceu, recuperou seu território reconhecido de mais de 30 anos, Nagorno-Karabakh. E agora, a Armênia está sendo vista basicamente como desesperada. O risco estratégico e político que a Armênia enfrenta, na minha opinião, é muito maior do que o da Geórgia, em seu estado atual,
ou do Azerbaijão. Georgia in its current state or Azerbaijan. Azerbaijan has fully restored its sovereignty. O Azerbaijão restaurou completamente sua soberania e, basicamente, conta com o apoio do mundo ocidental. Mas a situação da Armênia, especialmente com, praticamente nenhuma garantia de segurança vinda do Ocidente, é bem diferente. Há promessas de que os Estados Unidos possam reconstruir ou restaurar a antiga infraestrutura do programa nuclear soviético para uso civil, certo? A Rússia não tem falado muito sobre isso, porque ainda mantém em operação aquelas usinas nucleares civis da era soviética. E um dos projetos, um dos planos da viagem, é reconstruir, com dinheiro ocidental, principalmente americano, a infraestrutura energética da Armênia. Energy infrastructure. And to what extent they will actually do that is also E até que ponto eles realmente farão isso também permanece no ar. A Rússia observa isso com muito cuidado. E sabe, exceto por realmente equipar a Armênia com apoio militar, sim, a Rússia pode consentir com muito do que está acontecendo. Mas a única razão pela qual a Rússia está fazendo isso, na minha opinião, é porque sabe que a Armênia não tem para onde ir. A não ser talvez esperar que os Estados Unidos reconstruam sua infraestrutura econômica, por exemplo. A estratégia de longo prazo da Armênia não foi definida. Ela está fazendo o que faz basicamente para sobreviver, mas não consegue realmente escapar do controle e da influência da Rússia, mesmo que Trump esteja chegando prometendo todo tipo de benefícios para o desenvolvimento econômico de longo prazo da Armênia. For Armenia's sort of economic long-term development. Então, a questão é, a região voltará a ser aquilo de que temos falado? Esse espaço geopolítico em que a geoeconomia prevalecerá e os interesses de segurança nacional serão equilibrados por grandes investimentos, digamos vindos dos Estados Unidos, certo? E enquanto essas linhas vermelhas não forem cruzadas, a região se reorganizará nesse tipo de espaço geopolítico em que todas essas potências grandes e médias se entendem mais ou menos com base em interesses e transações comerciais. Basicamente, é isso que muitas pessoas na Geórgia têm dito. Abrir a região, concentrar-se em atrair essas grandes potências e permitir que seus interesses estratégicos se transformem em interesses geoeconômicos, o que reduziria drasticamente a possibilidade de guerras eclodis a cada 5 ou 10. E se veja, se o Trump conseguir fazer isso, mais poder para ele, certo? Se o Trump conseguir, não acho que o Putin vá se opor ou sabotar. De novo, isso é principalmente economia e geoeconomia. Então há potencial aí para colaboração e cooperação, tanto regional quanto internacionalmente. Mas ainda assim, a Armênia precisa prestar atenção em para onde está indo e no que espera, porque novamente está desprotegida. Estrategicamente está desprotegida. Na minha opinião, não há garantias de que o Ocidente vai oferecer uma coisa. In my opinion, will ever provide. Não, quero dizer, se você olhar para isso, vai perceber que se o Azerbaijão fizesse com a Armênia continental o que fez com Nagorno-Karabakh, e Nagorno-Karabakh era um enclave armênio dentro do Azerbaijão continental, sabe, isso não mudaria tanto assim do ponto de vista geoeconômico, certo? O Azerbaijão e a Turquia são aliados muito fortes. Eles estão intimamente conectados, também pela religião e por outros fatores. Dá para ver que, neste momento, a maior pressão está claramente sobre a Armênia. E a Geórgia ao norte, nesse sentido, está um pouco fora da área de competição intensa. Quero dizer, se você está espremido entre a Rússia, a Turquia e o Irã, essa é uma região muito importante geopoliticamente e geoeconomicamente. Uma que deveria servir como zona de amortecimento e ponte, e com sorte, não como uma frente no próximo tipo de confronto, o que talvez nos leve à questão do Irã. Quer dizer, há muita tensão neste momento, é claro, porque no sul há todo esse reforço naval e as ameaças dos Estados Unidos de usar sua marinha contra o Irã. Mas no norte, durante a última guerra, a Guerra de 12 Dias, o Azerbaijão também colaborou com os Estados Unidos, pelo menos na coleta de informações, cedendo seu território para isso.
E há temores consideráveis de que o Azerbaijão, na próxima rodada de trocas e confrontos, possa realmente se tornar uma base de operações para atacar o Irã pelo norte. Quão provável você acha que é que o Cáucaso se torne algum tipo de teatro de guerra contra o Irã? The Caucasus will be sort of the outer limit. O Cáucaso será, de certa forma, o limite externo. Será afetado, mas não diretamente. Em termos logísticos, a Geórgia será afetada. E a Armênia também será afetada. Acho que a Armênia precisa ter especial cuidado aqui, porque o Irã tem apoiado a Armênia. E ela realmente deveria pensar duas vezes sobre onde colocar seus ovos estratégicos. Em qual cesta? O Irã, é claro, também apoiou a Rússia, mas manteve um mínimo de estabilidade na região. Em relação ao Azerbaijão e à Armênia, ele apoiou novamente a Armênia em sua guerra separatista entre os dois países. Portanto, certamente em primeiro lugar os refugiados, mas depois os fluxos de refugiados. Isso representa riscos enormes também para a Geórgia. Mas então, os mecanismos de comércio também podem ser interrompidos. Sabe, eu acho que nessa viagem, se a Rússia se tornar muito proativa, certo? A Rússia vai se tornar muito proativa. E a viagem pode ser, se o corredor de Zangezur se tornar o único corredor protegido sob a égide dos Estados Unidos, então a política de Washington em relação ao corredor de Zangezur e a toda a viagem vai se intensificar para equilibrar contra quaisquer corredores norte-sul ou leste-oeste que possam competir com ele, especialmente se conseguirmos isolar o Irã. Bem, a Rússia não vai gostar nada disso. Então, onde a Armênia acaba presa nessa equação é outra questão. Acho que haverá interrupções tanto em projetos de conectividade geoeconômica, projetos físicos. Pode haver uma interrupção. E então, também do ponto de vista geopolítico, esses pequenos estados basicamente enfrentarão uma escolha. Uma das razões pelas quais a Geórgia é, eu diria, subestimada, ou meio que passa despercebida, é porque ela realmente não quer ser vista como alinhada a nenhum desses estados regionais, ao mesmo tempo em que mantém suas relações com todos eles em equilíbrio, por assim dizer. Essa é a política mais inteligente que eles podem adotar. Mas no caso da Armênia, se os Estados Unidos até lá começarem a olhar para isso e disserem, olha, este é o nosso investimento de longo prazo e vocês precisam nos apoiar em relação ao Irã, seja por meio de alguns projetos logísticos ou aceitando refugiados. Então a Armênia vai se ver numa situação complicada, na minha opinião. Então, você sabe, a Geórgia também será pressionada. Depende da escala, da profundidade e da amplitude desse conflito e de quão grande ele se torne. Você sabe, todos nós já sabemos que não será um ataque cirúrgico, mesmo que Washington possa estar se sentindo um pouco mais confiante depois da Guerra de 12 Dias. O general Kane, um general muito respeitado, recentemente, tenho certeza de que você ouviu, basicamente disse, acho que foi, ou no Wall Street Journal, ou durante a reunião do Conselho de Segurança, que se os Estados Unidos decidirem atacar o Irã, isso será um grande problema. Isso desencadearia uma escalada regional que os estados não conseguiriam controlar depois, obviamente, incluindo o fechamento do Estreito de Hormuz, danos à infraestrutura energética e a disparada dos preços da energia, e assim por diante. Então, mas veja, toda análise basicamente argumenta contra a invasão, contra bombardear o Irã e seguir adiante com essa campanha. Mas, novamente, isso mostra as implicações. O quão amplo e regionalmente abrangente isso pode se tornar, de modo que o efeito de transbordamento certamente será sentido no sul do Cáucaso. A Geórgia provavelmente será pressionada, sabe, a proibir o uso de seu espaço aéreo. Haverá entrada de refugiados e, de modo geral, a intuição de estados conectividade econômica estará em risco. Connectivity projects will be at risk, certainly. Sim, olhar apenas para o sul e basicamente para o teatro do Oriente Médio não é suficiente, certo? Isso terá influência direta também no norte, no Cáucaso.
E os riscos são bastante grandes. Qual é a sua avaliação de como você acha que o Azerbaijão vai agir nessa situação? O Sr. Aliyev, que tem sido muito pró-Stalzuai, mas também, surpreendentemente, muito pró-Israel em sua retórica, o que para uma nação muçulmana túrquica me surpreende bastante. Muslim nation is quite surprising to me, but the Azerbaijan is playing a very, in my view, Mas o Azerbaijão está jogando, na minha opinião, um jogo muito perigoso, também com sua retórica fortemente anti-russa, incluindo a indignação por algumas prisões de gangues criminosas azerbaijanas na Rússia no ano passado. Houve também um incidente com um avião, pelo qual a Rússia pediu desculpas e que foi bastante explorado para fins de relações públicas no Azerbaijão. Qual é a sua avaliação disso? E por que o Sr. Aliyev está jogando um jogo tão perigoso para um país que poderia se envolver diretamente em assuntos militares extremamente perigosos? Eu analisaria pessoalmente a liderança recente do Sr. Aliyev como alguém que está se deixando levar um pouco pelo próprio sucesso. Ele conduziu uma política externa regional brilhante, mas então surge a questão: quando é hora de desacelerar? Tenho certeza de que ele entende o fator russo, que há um limite para esse tipo de arrogância. Também há conversas de que eles podem estar considerando a balcanização do Irã. Há uma grande minoria de iranianos azerbaijanos vivendo lá. A ideia do separatismo, na verdade, vem mais do Ocidente coletivo, do pensamento de Washington, de que se a mudança de regime não acontecer, talvez tentem dissecar o país em minorias étnicas. Você acha que ele está se preparando para os despojos da guerra? Você acha que isso passa pela cabeça dele? Tipo, se o Irã se desintegrar, nós vamos lá e pegamos a parte azeri. Correto. Mas então, o que a Rússia fará? Acho que se eu fosse o Azerbaijão, eu apenas ficaria de fora e observaria o que está acontecendo. Eu não me envolveria, porque novamente a Rússia não esquece nada do que acontece na região. Acredite em mim. A Rússia está observando isso com muito cuidado. A Rússia entende as linhas vermelhas. A China entende as linhas vermelhas da Rússia, sem mencionar as 3 repúblicas do sul do Cáucaso. Então acho que, quando se trata de geopolítica e dos interesses de segurança nacional da Federação Russa, Aliyev entende que só pode forçar os limites até certo ponto. Há uma interdependência econômica entre os dois países. O Azerbaijão precisa da Rússia, e a Rússia pode estragar a festa do Azerbaijão muito rapidamente. Russia can spoil Azerbaijan's sort of parade very quickly. Isso pode prejudicar o comércio econômico. Pode surgir algum relatório escandaloso que interrompa exportações ou importações. E isso é algo que Aliyev realmente precisa evitar. Sabe, acho que está claro neste ponto. Se eu fosse Aliyev, eu apenas ficaria observando. Eu não gostaria de parecer que estou recebendo algum tipo de inteligência do Mossad ou me tornando um centro de apoio a Israel contra o Irã na região, ou para algum tipo de reforço de tropas da OTAN contra o Irã. Isso não é algo que eu gostaria de fazer. Nem contra a Rússia, nem mesmo ser percebido dessa forma, porque isso desencadearia outro dilema de segurança. E vimos esse clássico dilema de segurança com a Rússia e a Ucrânia. Então, esse é o tipo de situação que Baku terá que evitar, na minha opinião. Sim, mas você e eu, nós somos bons neutralistas, no sentido de que achamos que os países devem ter boas relações com todos os outros países, tanto quanto possível. Mas sabemos que há pessoas que não pensam assim, certo? Sabemos que existe o pessoal da OTAN, que pensa apenas em termos de dissuasão, como Jeffrey Sachs vive dizendo, no tabuleiro de xadrez, onde estão as minhas peças. E eles adorariam incorporar uma peça no Cáucaso do Sul ao seu domínio, não é? Então, mas você não acha que o Sr. Aliyev seria louco o bastante para realmente tentar isso, para basicamente se expor a se tornar um centro da OTAN? Não. Se ele fizer isso, será um enorme erro da parte dele. E acho que ele é esperto demais para isso. Do ponto de vista estratégico de longo prazo, ele entende que a Rússia não vai tolerar isso.
O Kremlin já mencionou isso em vários contextos. Então a pergunta que precisamos nos fazer é: quando esta guerra acabar, a invasão da Ucrânia pela Rússia, e muitos especialistas, como todos sabemos, dizem que ela vai terminar por uma solução militar e não diplomática. Quando tudo terminar, por mais feia que seja essa vitória para a Rússia, o que acontecerá então? A Rússia vai recuar e voltar a olhar para o seu quintal. Não tenho a menor dúvida. E também não há dúvida de que a Rússia é um estado militar muito mais poderoso do que o Azerbaijão. Não existe um único país na região que viria em auxílio do Azerbaijão. Deus me livre. Se a Rússia decidisse iniciar algum tipo de conflito militar ali, os Estados Unidos não viriam, porque não é território da OTAN. É a região do Cáspio, o sul do Cáucaso. Em outras palavras, a mesma fórmula que tem sido usada para enganar essas três repúblicas, e principalmente neste caso, a Geórgia, continua sendo uma fórmula muito eficaz. Provocar a Rússia, fazer esses países sentirem que podem vir e fazer negócios conosco, atraí-los o máximo possível, depois escalar a situação até que a Rússia diga chega é o bastante, e então abandoná-los no final. Na minha visão, do ponto de vista geoestratégico, essa fórmula não mudou, simplesmente porque o Ocidente não possui instrumentos de poder tangíveis e concretos para bloquear a Rússia, ou para realizar a construção de nações no Cáucaso do Sul, a ponto de fazê-lo colapsar, ou para criar algum tipo de sanatório estratégico contra a Rússia. Ele não pode criar um refúgio separado sob o ventre estratégico da Rússia. Então isso é algo que precisamos ter constantemente em mente. Sim, foi uma vitória brilhante da parte de Aliyev. Ele conquistou enorme respeito, reputação e poder, mas havia um limite para essa visão estratégica. E acho que isso é cumprido em Moscou e também em Baku. Uma coisa a se ter em mente é que o Azerbaijão é bastante... Bem, o governo do Sr. Aliyev não é exatamente o mais democrático do mundo, digamos assim. Mas o sistema político azeri provavelmente não é tão capturado por ondas ocidentais quanto outros. Além disso, a Geórgia conseguiu de fato aprovar leis que garantem certa transparência, porque vimos a abordagem do Ocidente, dos Estados Unidos, de basicamente fomentar regimes clientes por meio da infiltração na sociedade civil. E lamento ter que colocar nesses termos, mas é isso que acontece. É isso que todas essas abordagens representam. Ter ONGs que atuam no espaço da mídia, que atuam na sociedade civil, que depois influenciam o governo, que depois influenciam os partidos políticos e, por fim, conquistam adesão a determinadas políticas. É disso que se trata. Todo o Fundo Nacional para a Democracia, o tipo de organizações patrocinadas. E vimos como no Cáucaso, talvez o único lugar onde isso tem funcionado de alguma forma é na verdade a Armênia, onde agora temos, na minha opinião, uma espécie de retrocesso democrático sob a liderança atual, contra forças que seriam muito favoráveis à abordagem da Geórgia de tentar não criar inimigos. Mas a Geórgia e o Azerbaijão também, nesse sentido, eu diria que ainda estão sob uma liderança mais independente e nacionalista, capaz de se opor a políticas suicidas. Ou você vê isso de outra forma? Não, quero dizer, eu não compararia exatamente. Bem, eu quero comparar de certa forma o governo da Geórgia com o de Aliyev. Você sabe, o modelo de governo interno do Azerbaijão é diferente, e isso é assunto deles. Mas em termos da Geórgia, a Geórgia tem eleições, exceto que, de todas as pessoas no mundo, são nossos parceiros ocidentais, que não querem reconhecer essas eleições. Então dá para ver em que tipo de mundo louco estamos vivendo. Mas de modo geral, o ambiente político e doméstico interno da Geórgia é bastante vibrante. Se houvesse uma oposição saudável, e aliás a própria oposição já admitiu isso antes também, eles simplesmente não conseguiram formar uma coalizão democrática coesa, além de querer derrubar tudo que não gostam. Mas mesmo assim, você mencionou as ONGs.
Bem, sabemos que a questão das ONGs tem sido constante na Geórgia nos últimos, digamos, 5 anos. E alguns de nossos colegas escreveram ótimas análises sobre isso, como a West Side, por exemplo. Se não tivesse sido encerrada, quem sabe quanta pressão a mais você teria sofrido. E também sabemos agora, em retrospectiva, que sim, o National Endowment for Democracy e os think tanks do lado neocon e neoliberal fazem todos parte de um enorme bem, tipo de sistema ideológico que desempenhou, direta ou indiretamente, um papel em no mínimo agravar a situação, polarizando a sociedade entre pró e anti-Rússia e pró e anti-Ocidente. E é assim que eles sempre mantêm esse tipo de negação plausível. Não, não fomos nós. Só promovemos a democracia. Só estamos explicando o que é o Estado de Direito e o que significa o institucionalismo liberal. Mas se você não fizer o que mandamos, não vamos te sancionar. Você será sancionado. Como podemos ser sancionados? E a Geórgia sobreviveu a tudo isso, o que é realmente admirável. E sim, a Geórgia tem muitos problemas, eu sempre digo isso. Mas no geral, nenhum desses problemas justifica derrubar o governo. Está muito longe disso. Mas novamente, são nossos amigos democráticos que querem que isso aconteça. Então acho que voltando rapidamente ao seu ponto sobre o Azerbaijão e a Geórgia, uma semelhança que eu destacaria é que ambos os estados são pró-interesse próprio e soberania. Foi isso que eu quis dizer quando os comparei. São sistemas completamente diferentes, mas têm a capacidade de pensar no que é melhor para eles, ao contrário, digamos, da Ucrânia. O que é algo que não podemos exatamente dizer sobre a Armênia nesse momento, certo? Porque, novamente, o que a Armênia quer? É soberania ou o que restou dela? Ou quer abraçar algo abstrato e que, na verdade, não pode ser realmente abraçado? Acho que é aí que está a grande diferença estratégica entre, digamos, a Geórgia e a Armênia. A Geórgia está recuando, tendo aprendido sua lição, e tentando extrair o máximo de autossuficiência possível dessa estratégia, sem se empolgar demais. Certo. Certo, tudo bem. Acho que isso realmente nos fez voltar e fechou o ciclo. Porque, veja, estamos de volta àquilo que é a abordagem ocidental de sua democracia liberal. Tudo o que a apoia é democracia, e tudo que não compartilha nossa visão de como a política deve se desenvolver é autoritário e precisa ser combatido. Como a IMED TV agora, infelizmente. Lasha, para as pessoas que querem acompanhar seu trabalho e suas análises, onde elas devem ir? Eles deveriam visitar o site de estudos sobre neutralidade. Eles também podem procurar meus artigos na Acora e na revista The National Interest. Certo. Vou tentar colocar todos esses links na descrição abaixo. Pascal Lotaz, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal.